me chamo Marinalva Silva Lopes, né? Mais conhecida por Nalva. Eu nasci em São Vicente, município de Itapetí, né? Ali perto de Santo Antônio de Lima, né? Na verdade, eu nasci em Santo Antônio de Lima, que é perto de São Vicente, né? Município de Itapetí. Eu vim embora para cá, para São José, eu tinha uns 6 anos, né? Minha mãe morava nas terras da minha avó, aí minha avó vendeu as terras e ela tinha que vir embora. E nós viemos para cá. Nunca esqueci, ficou uma imagem na mente, né? Na época a gente veio até numa caçamba, o prefeito forneceu, e a gente vê que aqueles poucos móveis que tinha, né? Minha mãe chamava de caquinhos, caco de pobre, né? E a gente veio para São José do Egito, imaginando assim tantas coisas, sonhando, né? Eu dizia assim, quando eu crescer, eu vou ser professora. E cada um dos meus irmãos dizia que ia ser alguma coisa, né? Chegamos, foi bem sofrido, nós tudo pequeno, minha mãe foi trabalhar para criar os filhos, não tinha marido, tinha 5 filhos, né? E passamos por muitas necessidades, né? Na época, o prefeito da época ainda pagou 6 meses de aluguel e tal. Minha mãe foi trabalhar, sofreu muito, porque assim, foi criada na roça, puxando agave, né? E veio para uma cidade que ela não conhecia muita coisa de cidade, né? Então ela foi ser cozinheira, faxineira. Então ela sofreu muito em casa de família. E eu chegou um tempo assim entre 7, acho que uns 8 anos, de 8 para 9 anos, que eu cheguei a pedir comida nas portas para alimentar os meus irmãos, escondido da minha mãe, porque ela não queria que a gente fosse pedir, mas ela dizia assim, é melhor pedir do que roubar. Então eu saía arrastando meus 2 irmãos menores e ia buscar sobra de comida nas portas, né? E assim, ela chegava à noite, estava a sopa feita, eu saía na rua procurando pedaços de madeira para fazer fogo de lenha no fogo de carvão, que não tinha carvão, né? E assim a gente ia se virando. Ela me matriculou na escola, mas eu nem conseguia estudar, porque eu levava meus 2 irmãos, né, menor que eu, então eles nem deixavam eu estudar. E a nossa situação ela era tão grave que os professores eles tinham dó. E na época eles pediam para os alunos trazer. Naquela época o pessoal doava xícaras de alimento, né? Hoje é quilos. Naquela época era xícara. Então cada um trazia um pacotinho com alguma coisinha e eu levava para casa também para ajudar. O pessoal nos dava roupa. E assim era uma época muito difícil. E nessa época, um pouquinho antes de eu vir do sítio, eu ainda fui abusada lá no sítio, né? E depois que eu vim para a cidade, passando por esse processo todo, ainda fui novamente abusada por outra pessoa, mas minha mãe não chegou a saber. Minha mãe, ela era muito bruta, que na época, né, criava-se filho batendo e batendo muito, né? E ela educava nós assim. Hoje eu louvo a Deus porque assim, nenhuma pancada que ela deu nos prejudicou, mas nos ensinou, nos educou, né? E na época eu tinha um sonho de tanto eu sofrer e pedir comida nas portas e ver outras crianças assim como eu passando as necessidades. Eu dizia assim que um dia, quando eu crescesse, eu queria ajudar as crianças. Eu dizia assim, um dia quando eu tiver condições financeiras, eu dizia assim, eu vou comprar um espaço, vou construir, fazer um monte de quarto, fazer parquinho e receber essas crianças. Meu intuito maior era alimentar as crianças, por conta da fome que eu passava, né? Eu não tinha brinquedo, meus brinquedos eram coisas do mato, né? Era sabugo de milho, Fazia ali uma era. sopinha. Entrava às vezes embaixo de um pé de agaroba para se alimentar das agarobas, né? Muita gente conhece. Varria o chão, ali nós brincávamos de casinha e se alimentava, né? Então eu sonhava, eu dizia assim, um dia quando eu tiver condições, eu quero um espaço para mim alimentar as crianças, para que as crianças não ficassem presas em casa enquanto as mães saíssem, para que as crianças não ficassem assumindo uma responsabilidade de adulto, como eu vivia tomando conta dos meus irmãos e não tive infância, né? Então eu tinha esse sonho, e para as crianças não ficar soltas na rua e não ser abusadas como eu passei por esse processo. E tempos se passaram, né? Essa menina muito pequena ainda, com 13 anos, comecei a namorar. Minha mãe permitiu o namoro e o meu sonho era casar para sair de dentro de casa. Para ver, eu achava que casando eu ia ter uma vida rica, né? Não ia mais passar por aqueles processos. Então, com 13 anos, eu conheci um rapaz, ele bebia, ele tinha 23 anos,
Mas a gente começou a namorar e tal, aí casamos. 10 anos de diferença, né? Isso, 10 anos de diferença. Mas aí casamos, aí veio o primeiro filho, né, que hoje tem 30 anos, né? Mas aí quando ele tinha 2 anos eu separei. O casamento não deu certo, separei e fiquei com meu filho. Aí decidi trabalhar e criar o meu filho. Trabalhei, criei ele. Quando eu estava com 26 anos, aí conheci um outro rapaz, eu digo, agora vai dar certo. Em meio a muito sofrimento, depois do divórcio, né? Aí tentei, casei de novo. Durou mais uns 4 anos. Aí veio o primeiro filho dele, né? Que seria o meu segundo, mas novamente não deu certo. Aí por não dar certo, eu fiquei assim, meia com medo, né? Eu falei assim, agora chega, eu vou casar mais não. Vou criar os meus filhos sozinha. E fiquei criando, sofri muito lá em São Paulo, ainda passei por Brasília, passei por Maceió e fui seguindo a vida, né? Mas nunca esquecendo do sonho que eu tinha de criança. E eu me preocupava muito com os meus filhos, para que eles não passassem pelo processo que eu passei. Então trabalhava muito, domingo a domingo. E chegou um tempo que meu filho já estava com 6 anos. Aí eu voltei a estudar lá em São Paulo. Porque meu sonho era terminar, eu tinha parado na quarta série, né? Então não tinha estudado direito. E voltei a estudar, mas aí não consegui terminar em São Paulo, porque eu tinha 2 filhos e era bem difícil, né? Eu saí do serviço direto para a escola. Chegava em casa às 11 da noite, então eu só via meus filhos de manhã, de 5 da manhã, e quando eu chegava ele estava dormindo. Um estava acordado, o outro nem me via. Então eu estava já com desejo de vir embora para o norte, né? Que quando eu saí daqui, eu saí com muitas marcas de sofrimento, eu não queria mais voltar. Porém, lá fora, eu não tinha minha casa própria. Então eu sonhava em vir embora para cá, para ter minha casa própria, com os meus filhos. E nisso eu conheci o meu atual esposo, na escola. Começamos a estudar, estudamos 2 anos juntos, só que ninguém via ninguém, só via como colega de sala, né? E nesses 2 anos, a minha mãe veio a falecer aqui, né? Ela sofreu um acidente, que foi o acidente dos evangélicos, né? E quando ela sofreu o acidente, eu tive que vir às pressas para cá com a minha irmã, que hoje mora lá em São Paulo também, né? E quando a gente veio, foi conversado com a gente que tinha que tomar conta da casa, senão ia ser doada para outra pessoa, para a lista de espera. E eu fiquei assim, parei, pensei, eu digo, não, meu Deus, eu não posso deixar da casa da minha mãe, eu não tenho casa própria. Decidi vir embora com os meus 2 filhos. E Isso aqui, ano mais voltei, ou menos, Ana? isso foi em 2000 eu vim em 2011. Aí decidi vir, muita gente dizendo que eu não viesse, que não ia dar certo, porque lá já tinha, tava com a vida mais ou menos erguida, né? Só não tinha casa própria. Mas eu vim, eu confiei em Deus, eu digo, não, o Deus que me ajuda em São Paulo, me ajuda no norte. Vim embora, minha família hoje mora toda aqui, né? Os parentela. Aí vim embora, tomei conta da casa da minha mãe, reformei. Aí, nesse intervalo, o meu atual esposo sentiu minha falta lá em São Paulo, né? Quando ele soube que eu vinha para cá, se desesperou-se. Aí foi onde despertou o sentimento, né? E quando eu voltei para trazer a mudança, voltei do enterro que fui, fiquei 10 meses lá, preparei a mudança. Aí foi onde ele chegou para mim, se declarou e tudo mais. E eu não queria, porque ele era amigo meu. Então eu dizia assim, não vai dar certo, eu vou perder o meu amigo. E se não der certo o namoro, nem uma coisa nem outra, né? Mas aí a gente foi conversando, eu fui orando a Deus e foi nascendo um sentimento, né, no meu coração. E mesmo assim eu decidi vir embora. E a gente ficou namorando à distância. Aí ele veio, conheceu a cidade, gostou, voltou para trabalhar, não conseguiu mais ficar lá, decidiu vir para cá. Aí veio para cá e nós construímos do lado da casa e tocamos o barco, né? Eu fiquei fazendo coxinha para sobrevivência, né? Os salgados que eu fazia em São Paulo, continuei. Lá em São Paulo a senhora fazia salgado. Isso, sobrevivia de salgado, porque lá eu fazia de tudo. Eu fazia faxina nos domingos, eu vendia salgado num quintalzinho que era de 1 metro de largura e 2 de comprimento. Montei uma barraquinha lá, né? Onde morava mesmo? Isso, onde eu morava mesmo. Tirei uma parte da parede, mandei botar um janelão para abrir para fora e ali eu fazia as coisas no final de semana ou à noite, quando chegava do serviço, que chegava mais cedo, né? Então, eu abandonei tudo isso e vim embora. Quando cheguei aqui, eu digo, vou fazer a mesma coisa. Aí botei uma mesinha no meio da porta, me inscrevi para o Bolsa Família, fui contemplada, que eu não sabia nem o que era isso, que em São Paulo não tinha isso, né?
fui contemplada, o CRAS era até nesse espaço na época. Aí, quando eu fui contemplada, já tinha 3 meses junto já, né, o dinheiro. Quando eu recebi aquele dinheiro, para mim foi muito dinheiro. Comprei todo o material para fazer bolo, salgado e investi. Botei a mesinha no meio da porta, pendurei o salgadinho na porta, eu fui pendurando lá nas casinhas, né, onde o pessoal fala, né, que é as casinhas. E lá fui ganhando o sustento da casa. Meu esposo decidiu vir embora. Trabalhou 1 ano no Pajeú, entrou como deficiente, com a deficiência, né? Entrou na vaga dos deficientes. Trabalhou 1 ano. Aí eu fiquei grávida, ele foi mandado embora depois que a menina nasceu, né? E eu continuei com o salgado, ele me ajudando e tudo mais. Aí nesse tempo, eu comecei a observar as crianças andando pela rua e me lembrou muito a minha infância, né? Lembrou muito. Aí eu disse assim, meu Deus, essas crianças, as meninas andando aí só de calcinha pela rua. Eu falei assim, eu vou dar um suco para essas crianças. E eu estava indo para a igreja e levando umas adolescentes comigo, né? São 6 adolescentes. Eles eram ainda bem pré-adolescente. E eu falei para eles assim, eles falavam assim, final de semana não tem nada para a gente fazer. Eu falei, vamos acolher essas crianças, a gente dá banho, faz suco, dá bolacha, a gente dá um lanche para eles. Aí elas, legal, vamos fazer isso. Fizemos o primeiro final de semana. Aí as crianças ficavam passando por lá, eu vendia pão. Tia, me dá um pão, eu tô com fome. E a gente foi acolhendo, acolhendo, né? E tomamos gosto, né? As meninas passaram a gostar também. Aí a gente decidiu fazer um porta a porta para arrecadar alimento, para oferecer uma refeição melhor para essas crianças no final de semana. Então a gente todo sábado chamava essas crianças para lá. Durante a semana a gente tirava um dia, aí fazia o porta a porta na vila, no Bar São João, arrecadava alimentos, né? E dava, fazia comida para essas crianças. E no passar do tempo, de 6 crianças foram para 30. Isso lá no conjunto habitacional, né? Aí o pastor emprestou a igreja, o salão da igreja, a gente começou a usar. E essas adolescentes é quem eram as professoras das crianças, né? Então, a gente fazia artes, a gente fazia coisas que a gente nem sabia e aprendemos com eles, né? E nisso eu fazia orações, as mães participavam das festinhas que a gente fazia, os momentos, né? Daí a pouco as mães começaram a ir para a igreja e aquelas crianças foram se criando dentro da igreja também. E independente de religião, a gente mostra aquilo que a gente sabe que é o caminho certo para a criança, né? Para que a gente não deixe ele se perder, ajude ele a se encontrar no caminho certo. E foi, né? Aí foi em 2015 que nasceu o projeto, né? A Associação Criança do Sertão. Quando foi em 2020, veio a pandemia, né? Aí eu perdi o espaço que eu usava. Aí eu fiquei bem doente, porque aí eu tive que congelar o trabalho e dizer não para as crianças. Então isso me prejudicou muito, né? Eu fiquei adoentada, as crianças me A procurando, senhora perdeu o espaço? que eu usava emprestado. Sim. Não dava mais para usar para as Já tem crianças. um espaço que a senhora tinha conseguido Emprestado, né? para fazer essas atividades. Isso. Aí eu falei, e agora o que é que eu vou fazer, meu Deus? Aí fiquei em casa um tempo, aí o pessoal me doava pão, eu ia buscar, chamava as crianças, eles vinham para minha casa, aí a gente entregava esse saquinho de pão para cada um deles, a gente tirava até foto, mandava para as pessoas que doavam, né? E foi época que teve uma troca de pastor na minha igreja. E o pastor, quando chegou, ficou sabendo desse meu trabalho. Ele ama trabalho social, né? Aí ele disse assim: não, minha filha, vamos levantar esse trabalho de volta. Imagina, são 30 crianças. E a gente decidiu orar em busca de um espaço. Aí esse espaço aqui era um espaço que estava abandonado. Era um antigo CRAS e tinha muito roubo aqui na época. E o CRAS saiu daqui e ficou abandonado o espaço, né? Então roubaram tudo. Deixaram só as paredes em pé com o telhado mesmo. E destruíram muito as árvores, destruíram o que estava no alcance, destruíram, né? Tiraram o gesso, quebraram, enfim. E eu olhei o espaço e digo, esse espaço aqui é o ideal. Tava muito feio, parecia uma casa de assombro, né? Mas aí eu sempre fui uma pessoa de muita fé e, assim, insistência. Quando eu quero algo, eu busco até conseguir, né? E eu falei assim, não, vai ser esse espaço mesmo. Aí conversei com a gestão da época, né? E a assistente social falou assim que o espaço não daria certo, porque estava muito feio, não tinha como receber criança aqui.
Eu falei, não, se vocês deixarem eu entrar para esse espaço para me trabalhar, eu vou cuidar, vou arrumar, vou fazer o que for possível, né? Então não tinha água ainda, a luz estava cortada, estava tudo, os vândalos destruiu tudo. Mas aí aquele grupo de pessoas que me ajudava, pessoas da igreja também, né? Nós nos reunimos, viemos para cá. Na época a prefeitura mandou tirar o lixo maior e a gente veio para cá com o pessoal e começamos a fazer a limpeza. Fazer a limpeza, abrimos portões e tinha lugar que não tinha mais porta, banheiro não tinha privado, não tinha nada, né? Só lixo, terra dos formigueiros, caranguejeira, cobra. Tava bem feio, mas aí a gente começou a fazer o trabalho, limpamos tudo, aí começamos o trabalho no salão. Eu fazia comida em casa, trazia para cá. Aí chamamos mais crianças, visitamos o Bar São João, né, que ficava distante das casinhas para eles ir para lá, e adotamos mais crianças para esse trabalho. E aí na época, a gente recebeu uma grande ajuda da empresa do Fredson. A Perfil, isso. A gente recebeu uma empresa, até um colega nosso que trabalha na empresa, né, e apresentou, contou a nossa história e tal. E na época ele veio aqui, né, com a esposa dele e olhou tudo e falou assim: Olha, eu vou lhe ajudar. E quando ele falou assim, eu digo: É só mais um empresário. Que tantas pessoas já passou dizendo que ia ajudar e sumiam, né? Eu digo: É só mais um empresário. Mas aí, quando eu menos esperei, chegou caçamba de barro, de areia, cimento, daí a pouco servente, pedreiro, tudo que eu precisava. Aí reformou o salão, colocou janelas que não tinha, reformou, ajeitou a cozinha da época, o banheiro. Aí ele disse: E agora, dá para trabalhar? Eu falei: Agora dá. E começamos o trabalho, recebemos as crianças, aí colocamos, arrumamos a energia, a água, né? E foi aumentando o grupo de crianças e a gente foi porta a porta, atrás de alimentos. A gente continuou o trabalho porta a porta. Arrecadava alimento e recebia eles. A gente recebia terça, quarta, quinta, aí na sexta ia atrás de alimentos. Aí no sábado a gente ia para a feira atrás de frutas. Até hoje eu sou grata a Deus pelos feirantes, porque graças a Deus eles nos ajudam todo sábado. É fruta, é verduras, enfim, eles sempre nos ajudam, né? E a gente foi em busca de mais ajuda e em busca de mais crianças, né? Hoje nós temos um grupo de 50 crianças, né? Mesmo tendo o semi-integral, nós temos 50 crianças. Durante a semana, terça, quarta e quinta, a gente recebe os da creche, né? Idade de creche. E no sábado a gente recebe os maiores, que é a partir de 6 anos, né? Então, antes do semi-integral, a gente dava reforço para eles, dava aulas, né, para eles, fazia brincadeiras educativas e tudo mais. Porém, começou o semi-integral, aí a gente decidiu não dar reforço, porque eles hoje já estudam muito, né? Eles ficam quase até 3 horas na escola. Então, no sábado que eles vêm para cá, eu quero que eles brinquem, que eles se divirtam, que eles sejam felizes, que eles se alimentem bem, que façam amizades, né? A gente sempre toca na tecla de respeitar o próximo, ajudar o próximo, né? Respeitar pai e mãe. Sempre converso muito com eles, conto toda a minha história para eles, falo de onde eu vim. E eu falo para eles assim que a gente, quando é pequeno, todo mundo tem um sonho, toda criança tem um sonho. Mas a gente vai ser o que a gente quiser ser. O que eu escolhi, hoje eu vivo. E toda criança vai ser aquilo que ele quiser ser. Então, independentemente da estrutura da família, eu sempre falo, pode ser família usuários, pode ser o que for, não tem problema. Minha família não tinha estrutura, mas eu escolhi o caminho que a minha mãe sempre dizia. Ela ensinou esse caminho para mim e eu aprendi, né? Então, assim, hoje eu tenho um filho com 30 anos que é fisioterapêutico, mora em São Paulo, fez faculdade. E na minha época o pessoal dizia assim, filho de pobre não faz faculdade, né? Que realmente naquela época só quem tivesse condições. E hoje tem muitas oportunidades. Então a criança, ela vai ficar jovem, ela vai ter a oportunidade, muitas oportunidades. Então os sonhos deles podem se realizar. Só depende deles estudar, focar nos estudos, respeitar pai e mãe, né? Porque nós não chegamos a lugar nenhum se não respeitar os nossos pais. Porque o que temos e o que somos começou dos nossos pais. Mesmo a minha mãe tendo uma vida dura, difícil,
né? Mas ela me ensinou o que é que eu tinha que fazer para conquistar o que eu precisava. Ensinou os meus irmãos. Então, assim, graças a Deus, eu louvo a Deus. Hoje eu vejo assim que muita coisa mudou, mas a escolha ainda permanece a mesma. Cada um de nós tem o direito de escolher. Então, hoje, as adolescentes, que na época ainda era pré-adolescente, que me ajudaram no nascer desse projeto, hoje tem delas formadas, né? Tem delas já dona de casa, casada, mulheres cabeça equilibrada. Então, assim, tem crianças que saíram daqui, que foram embora, mas que até hoje sentem saudade, às vezes liga para mim, né? E as crianças que nós temos aqui hoje, a gente sempre busca ajuda para eles. A gente consegue dentista, às vezes a gente consegue oftalmologista, dependendo do caso a gente consegue particular. Então eu sempre falo para eles, eles estão bem acobertados, apesar de a gente olhar assim, diz a associação precisa de muita ajuda ainda, realmente, porque 50 crianças é bastante, né? Para você alimentar, para você ajudar nas necessidades, no corte de cabelo, a gente ganha roupa, calçado. E eu sempre falo para as pessoas que dizem assim, eu queria ajudar, mas eu não tenho condições. Eu falo, olha, 1 quilo que você der é uma ajuda. Uma roupa usada que você der é uma ajuda. Hoje nós temos um bazar, que eu construí um bazar para as crianças, justamente para quê? Para o sustento daqui da casa e também ganhamos roupa para eles, né? Então, material escolar a gente ganha, vira e mexe a gente ganha para ajudar as nossas crianças. Normalmente em dezembro a gente sempre dá o kit para iniciar o ano nas aulas, né? E assim, eu louvo a Deus por cada pessoa que ajuda. Nós tivemos a reforma da cozinha, que foi uma reforma conseguida em São Paulo, através do Júnior, um amigo nosso, né? Eu não gosto nem de citar nome para outros não ficar tristes, né? Porque são tantas pessoas que nos ajudam. Com roupa, calçado, móveis usados. Já aconteceu de eu ganhar uma geladeira para o ferro velho. Quando chegou aqui a gente ligou, funcionou perfeitamente. Então, assim, é muita coisa que as pessoas nos ajudam, graças a Deus, né? Hoje a gente busca mais assim. As pessoas falam, o que é que você precisa mais? Eu falo, olha, é muita coisa, né? Mas a gente busca assim, melhorar mais o ambiente, que se tornou pequeno para eles, mas a gente quer melhorar mais, quer colocar um PVC no salão, ganhamos as mesas tá, para chegar, né? Graças a Deus, porque era emprestada, mesa, cadeira e tudo mais. E muitos móveis que tem aqui eu trouxe da minha própria casa, né? E hoje eu moro aqui, né? Eu tive que sair da minha casa e vir para cá. Por quê? Porque esse projeto, ele é minha vida. É um projeto de Deus que Deus colocou em minhas mãos, confiou a mim. Então, assim, é uma coisa que eu faço por amor mesmo. Não é como um emprego que você trabalha para ter o seu salário, né? Então, você pode sair desse emprego e ir para outro buscar um salário melhor. Não, aqui é minha vida. Cuidar dessas crianças é a minha vida, sabe? No dia que eles não estão, eu sinto falta. Então a gente decidiu mudar para cá, porque eu já não tinha mais tempo para minha casa. Eu chegava só à noite e no passar do tempo eu desenvolvi também a fibromialgia, né? Então isso pesa um pouco na minha vida, mas graças a Deus não tem me atrapalhado na questão do meu trabalho, né? Social. E assim, temos hoje o novo pastor, como eu falei no início, ele hoje é o presidente daqui, então me ajuda bastante. Hoje ele não pode estar aqui, que hoje ele é diretor também, vice-diretor da São José, né? Ele está trabalhando lá, mas ele sempre está por aqui me auxiliando, me orientando, e eu louvo a Deus pela vida dele, né? Porque naquela época eu estava me sentindo no chão, sem forças para, sem saber nem o que fazer para levantar esse trabalho, né? E Deus usou muito ele. E através dele veio bastante pessoas, né? E assim, é muita gente que hoje vem nos visitar e sempre traz alguma coisa para ajudar. Eu acho interessante, dona Nova, porque a senhora contando o relato da senhora de vida, desde o começo, das dificuldades que a senhora passou, dos abusos que a senhora enfrentou, mas a senhora nunca baixou a cabeça, né? A única vez que a Isso, senhora, como disse agora, perdeu as forças, foi no momento que a senhora se viu sem condições de ajudar as outras isso, pessoas, isso, né? justamente. Mas a senhora sempre lidou muito de frente com as dificuldades que a senhora mesma Isso, enfrentou. E isso. onde a senhora acha que veio essa força, essa coragem de olhar a vida de frente, de não desistir das dificuldades? Foi algo que a senhora entende que já veio com a senhora construiu?
ao longo do tempo? Eu acredito que, devido a tudo que eu sofri, que na vida de algumas pessoas vira transtornos, causa ira, vinganças, na minha vida foi o contrário. Hum, Cada processo que eu passei me fortaleceu, sabe? Através da minha fé, sempre confiei em Deus, sempre acreditei que por mais que eu nasci sem nada, eu não ia viver toda a vida sem nada. Eu tinha o direito de construir, né? E com Deus, Deus ele renova as nossas forças, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas, eu digo, olha, eu tive tudo, olhando para o ponto de vista que muita gente olha, eu tive tudo para hoje seria uma pessoa estressada, nervosa, talvez vivesse na bebedeira, nas drogas, enfim, né? Porque muita gente diz assim, por conta da estrutura familiar. Eu digo, então, assim, o que conta é o seu desejo do coração e a sua fé em Deus. E quando você busca ajuda, você encontra. Se você quer ajudar alguém, você não tiver condições, você abrir sua boca e pedir para alguém, aquela pessoa te ajuda e automaticamente você vai poder ajudar outra pessoa. Então eu vejo assim como uma roda que vai girando e você nunca está só. Você confia em Deus, coloca seus propósitos nas mãos do Senhor, né? E vai procurando pessoas, porque de mim, eu mesma, só eu, nunca chegaria até aqui, né? Eu sou uma pessoa simples, humilde, só tenho minha casa, meu transporte com muito sacrifício, pagando de prestação, como todo mundo paga, né? Então, assim, eu falo, não é, você não precisa estar rico para estender as mãos para alguém. Você precisa ter amor pelo próximo. Então, uma coisa que eu tenho muito amor é por criança e por idoso. Meu esposo até brinca, diz, olha, já está do lado do idoso. Eu falo, não dá para trabalhar os dois, mas eu foco muito nas crianças e sempre falo para elas que independente do processo que eles passem, não baixe a cabeça, não desiste. Nunca deixe entrar na sua mente. Meu pai bebe ou minha mãe bebe, minha vida é ruim, eu não vou ter futuro porque eu não tenho condições. Não, eu falo para eles, seja um exemplo. Bote sempre na sua cabeça, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou conseguir ajudar meu pai, minha mãe. Se seu pai for um usuário, você vai poder internar ele, você vai poder cuidar melhor dele, da sua mãe. Se sua mãe é doente, você vai poder ter condições de ajudar ela. Então eu sempre falo para eles. Quando às vezes eles brigam, arengam com o outro, eu falo assim, ó, pede desculpa. Pede desculpa para a raiva não entrar, virar uma ira no coração, né? E depois acontecer o que a gente vê acontecer hoje em dia. Falo, não, vamos procurar ser amigo de todo mundo, respeitar o próximo, saber o caminho que vai andando, saber com quem você anda. Porque tudo isso foi o que eu escutei na minha infância, né? Então, assim, eu sempre procurei me reservar, sempre tive amizade com todo mundo, graças a Deus, né? Então, o que me fortaleceu e me fez estar de pé até hoje, primeiro Deus, né? A nossa fé em Deus, e depois a força de vontade e insistência, de não parar. E ainda tem muito, até onde Deus permitir, eu quero chegar, porque o sonho continua, né? Eu sonho, apesar de não ter estudado tanto o que precisava, mas consegui concluir aqui na época que eu cheguei, né? O terceiro ano. Mas eu sonho ainda em ter um espaço maior, onde eu tenha quartos para receber aquelas crianças que muitas das vezes são tiradas das famílias, por algumas razões, né? E que eles encontrem nesse espaço um lugar para eles morar, para eles não ficar jogados, para não ficar sofrendo. Hoje a gente vê crianças que às vezes são tiradas das famílias, vai para um determinado lugar, não são adotados, e só Deus para ter misericórdia, né? E qual é a criança que não sente falta de uma família? Né? Toda criança sente falta. E assim, o amor, o carinho, que falta hoje em muita gente. Eu sempre falo assim, as minhas crianças aqui, às vezes dizem assim, ah, ele está dando tanto trabalho na escola, eu digo que ele nem dá trabalho. Eu entendo que na escola eles são, tem que ser mais corrigidos para aprender mais, né? E ele hoje, as crianças, muitos estão deixando de ser levados por celular, pelas telas, né? Tem criança que não quer brincar, porque quer ficar só jogando. Aqui ninguém tem celular. Aqui é para brincar de corda, de bolinha de gude, que é a bila, né? Carrinho, boneca, sinuca, pimbolim. Então aqui é para eles ter realmente vida de criança. Eu sempre falo para eles, vão brincar, brincar de bola.
E a gente sempre busca mais ajuda para que a gente possa trazer mais brincadeiras educativas que traga de volta a infância, porque as crianças elas estão perdendo a infância. As crianças estão entrando no mundo das telas, então a infância está ficando para trás. Hoje a gente vê crianças mais problemáticas. Hoje, às vezes, a mãe diz assim: Ô filho, vem cá. Antigamente era a mãe que dava um berro quando o filho chamava, né? Minha mãe, quando eu dizia mãe, ela já dava um berro, pensava que era uma briga. E a gente já tinha até medo. Hoje são as crianças. A mãe diz assim: Ô filho, vem cá. Já vou, mãe, peraí, ainda estou jogando. Eles não estão tendo mais infância, né? Então, isso tem atrapalhado também até mesmo os estudos das crianças. As notas já não são mais as mesmas, o compromisso de ir para a escola, aquela vontade de ir para a escola, não. A criança já acorda com muita preguiça, a dor de cabeça, então reclamando das vistas, porque não está tendo aquela infância de antes, né? Então precisa, as crianças precisam ter a infância de antes, mesmo com tudo avançado, para que tenha tempo para todas as coisas. E que eles cresçam sempre sabendo, eu brinquei, eu posso brincar, ajudar os meus pais, estudar, vou fazer uma faculdade, porque eu não quero permanecer nessa vida que eu tenho, eu quero melhorar, dar uma vida melhor para os pais também, ajudar, porque os pais vão envelhecer, né? E vão precisar da ajuda dos filhos. Então, eu louvo a Deus por tudo, tudo que eu passei. Tudo, tudo, tudo. Assim, se você me perguntar hoje sobre o processo de quando eu fui abusada, eu não guardo mágoa, rancor, né? Antes, quando eu não conhecia a Cristo, eu tinha ódio, eu tinha mágoa, eu não queria nem ver aquela pessoa que fez aquilo comigo. Mas hoje, meu coração ele é em paz. Não tenho raiva, não tenho mágoa, e eu vejo assim tudo na vida como uma lição, um processo que a gente muitas das vezes precisa passar para amadurecer. Outros a gente passa mesmo porque Deus permite, o próprio Deus permite, mas tudo isso tem que ser lição para a nossa vida, para a gente construir uma vida melhor, né? Então eu penso dessa forma e louvo a Deus por tudo, porque em tudo que eu passei, eu só aprendi. Aprendi e passo para eles hoje, para que amanhã eles tenham um futuro melhor. E eu sempre falo para eles, eu criei o meu filho mais velho sozinha, mas ele é um doutor, ele estudou. Eu não fiz ele um doutor, eu eduquei, mas ele focou nos estudos. Então foi o esforço dele. Eu apenas dizia, coma livro, coma livro. Aí ele hoje ele é magrinho, aí ele diz assim, foi o livro que eu comi, mãe. Mas assim, louva a Deus. Meu outro filho com 20 anos hoje mora em São Paulo, né? Trabalha, vive a vida dele. Hoje eu tenho a minha princesa, né? Que Deus me deu nesse novo casamento, né? Estamos casados há 15, 16 anos, estamos casados. Minha filha tem 12 anos e assim, a Thalita. Então, assim, eu louvo a Deus, sabe? Louvo a Deus por tudo mesmo. Ana Nova, para quem vai assistir depois dessa conversa da gente, não conhece a associação, nunca esteve aqui, que a senhora pudesse fazer um apanhado, um resumo desse lugar que a gente está, o que é, quais são as atividades que a associação fornece, dessas informações essenciais para quem nunca esteve aqui e não conhece a associação. O que a senhora tem a dizer? Pronto. Primeiro eu deixo assim o convite, né? Para quem não conhece e para quem conhece, que nunca mais vai visitar também, né? Que volte, né? Porque assim, venham conhecer as nossas crianças, né? Eu sempre digo assim também para aquelas pessoas que ajudam de longe, de perto, dá sempre um jeitinho de vir ver o nosso trabalho de perto, ver em que está investindo, que eu sempre falo. É gostoso você ajudar e ver que está sendo investido, que está tendo um futuro, que está crescendo através da sua pequena ajuda, né? Então eu deixo o convite que venha conhecer esse lugar maravilhoso que hoje é, né? Eu tenho aqui como um pedacinho do céu. Um lugar bem cheio de plantas, gostoso, bem arejado, onde as crianças se sentem felizes, né? E que as pessoas venham conhecer, que possa nos ajudar, porque ainda tem muito para a gente fazer, né? E deixo aqui também o endereço, né? As pessoas vêm conhecer, que é um lugar muito conhecido, fica entre a delegacia e o lado do idoso, aqui em São José do Egito, né? Que eles venham conhecer de perto, trazer famílias, trazer os filhos para conhecer. E aqueles que puder ajudar, roupa, calçada, alimento, brinquedo,
Dia das Crianças mesmo já está chegando, a gente já está começando a se organizar. Já vou separar ajudas para levar para as crianças, porque também tem crianças que não estão aqui dentro da associação, mas que a gente atende fora. Tem crianças, a gente leva brinquedo, roupa, calçado. Não tem mais hoje lugar específico para me dizer eu vou só nesse lugar. Não. Eu descubro um sítio que tem muita criança, eu vou lá. Riacho do Meio a gente sempre leva doações. Eu estou até em falta esses últimos dias, né? Mas já estou me organizando para levar ajuda, roupa, calçado para as pessoas lá. E uma coisa que eu deixo também bem claro, assim, as pessoas às vezes acham que o necessitado, tem mães que às vezes me procuravam antigamente, no início, dizia assim, queria a vaga, mas não queria ser visto como necessitado, uma pessoa que precisa. E eu falo para eles assim, olha, nós somos baixa renda. Eu sou baixa renda. Eu recebo Bolsa Família, né? E comecei tudo com Bolsa Família. Então eu falo para elas assim, o necessitado de hoje é diferente do antigamente. Porque na época que eu não era necessitada, mas eu passava fome. Necessidade é falta um feijão, mas tem um arroz, né? Acabou o shampoo, mas tem um sabonete. E naquela minha época, não. A gente procurava comer e não achava. Então, muitas das vezes, nosso café da manhã era uma barra de agaroba, uma castanhola. Muitas das vezes era esse. E ainda lembrando um pouquinho que o meu pai me rejeitou quando eu nasci, e para melhorar a minha situação, com 30 anos, quando eu procurei ele novamente me rejeitou. Fiz o DNA, deu positivo, mas não fui aceita. Então, uma outra coisa que eu quero falar, porque assim, tem crianças que o pai abandonou, ou a mãe abandonou, né? Voltando um pouquinho nesse assunto que eu estava esquecendo, e às vezes aquela criança fica revoltada, porque não tem pai. Aí as pessoas dizem assim: esse menino, essa menina é do jeito que é porque não teve pai. Tudo isso se resolve quando você é obediente àquele que te cria, seja pai, padrasto ou mãe, ou madrasta. Tudo isso se resume, você vai ser quem você quiser do mesmo jeito. Então, eu não tive pai. E eu amo meu pai, e ele é vivo. Eu amo ele e não tenho raiva, não tenho mágoa, perdoei ele por tudo e desejo tudo de bom para ele. Então, assim, eu digo para essas pessoas que hoje estão ouvindo essa nossa história aqui, né, da associação, venha conhecer, venha viver esses momentos com as crianças aqui. Nos sábados a gente tem 35 crianças aqui, de criança a pré-adolescente e a mesmo adolescentes. Então, assim, nós fazemos as comemorações de Natal, Dia das Crianças ou Dia das Mães, todas as comemorações a gente faz, sempre faz alguma coisa para eles. E eu deixo o convite que as pessoas venham conhecer. E pode ter certeza que não vão se arrepender, porque essa é uma história verdadeira. Não é uma cena de novela, mas é uma história verdadeira que Jesus me tirou lá. Ficou, acho que eu estava só a raiz mesmo, a árvore tinha sido cortada. E Jesus foi lá e ajeitou tudo direitinho e hoje virou a árvore frutífera, né? Graças a Deus. Quais são as formas de doação, dona Nova, para a associação? Tem alguma chave Pix? Tem, tem sim. Inclusive a nossa associação ela é registrada, tem CNPJ, tudo direitinho. Então, a forma de doação é no Pix, ou vir trazer alguma coisa pessoalmente na associação. E se não tiver como vir trazer, passando o endereço, a gente também retira no local, né? E também não esquecendo das nossas voluntárias, né? Que eu esqueci de falar. Nós temos as nossas voluntárias, que é quem nos ajuda a permanecer tudo limpo, organizado. Então, nós temos voluntária na cozinha, voluntária no salão. As pessoas perguntam também quem é a professora? Eu digo que somos nós. Nós buscamos ajuda e passamos para eles, né? Então, tem pessoas que fazem parte da associação que não está aqui dentro, como Miss da Estética. Ela está lá fora, mas ela arrecada ajuda. Tem Cristina, que também arrecada ajuda, e tem outras pessoas. Também deixamos cofrinho nos comércios, né, para as pessoas botar as moedinhas e a gente vai recolhendo uma vez por mês. Quando tem, a gente já vai buscar. Que toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Toda ajuda. Não tem, assim, um valor específico, não. É o que você puder ajudar. Né? Que tiver no coração, que Deus colocar, é bem-vindo. Às vezes no sábado a senhora está vendendo água lá no final, né? Isso. Tem, como nós temos a história da Kombi, né, que nós não tinha transporte para a associação e eu fui fazer uma visita em Itabira
para comprar uma carroça de jumento para ajudar um irmão meu, que mora na roça, lá nos Reis do Mato. E a gente foi comprar para ajudar, eu e minha irmã, né? E chegando lá, eu vi a Kombi com a placa Ventes. E eu já olhei e determinei. Olhei e falei assim, vou comprar essa Kombi. O rapaz disse, sério? Eu disse, vou. E ele achou que era brincadeira. Aí eu contei a história da associação todinha e tal. Ele disse, pronto, então já vou separar, a Kombi é sua. Eu digo, agora vamos ver o pagamento. Uhum. Nós temos a conta das crianças, né? E eu falei assim, tá zero. Porque são poucas doações em valores, né? Aí eu falei para ele assim, mas se o senhor me der um tempo, eu vou trabalhar, vou vender algo no sinal e pagar essa Kombi. Ele disse, pronto, a Kombi é sua. Deixei a Kombi lá e vim embora. Começamos a vender água no sinal, fazer rifa, ganhar alguns brindes e fui rifando e tudo mais. A Kombi era 20 mil, caiu para 14 mil, foi para 12 e com 10 mil eu paguei. Graças a Deus. Deus abriu portas onde não tinha portas. Comprei fiado onde as pessoas não vendiam fiado. Mas Deus tocou no coração e eu fui parcelando e toda semana vendia água e pagava. E hoje temos a Kombi para trabalhar com as nossas crianças, né? Aí até hoje, no sábado que as crianças não estão aqui, eu estou no sinal, vendendo água para trazer ajuda para cá para dentro, né? E eu falo para as pessoas que passam lá no sinal, vou vendendo e entregando os panfletinhos para divulgar a associação, para que as pessoas conheçam, né? E eu falo para as pessoas, venham conhecer nosso trabalho. É feito de garra, construído de garra, né? E assim, a gente tá sempre, olha, de manhã eu fico aqui, à tarde eu vou pro bazar, aí no sábado que não estou aqui, estou vendendo água e assim, guerreando, eu só paro para dormir. Bem, É. e, pronto, dona Nova, a gente agradece bastante a disponibilidade da senhora. Dona Nova conversa demais, né, Não, gente? de jeito nenhum. Senhora, é uma história muito forte, né? Não é uma história qualquer. É uma É, história muito forte, de muita resiliência, de alguém que desde muito cedo enfrentou as dificuldades da vida, mas sempre com muita garra, é, sempre com muita fé. E eu tenho certeza que hoje, quando a senhora conversa com essas crianças, tanto a senhora se vê nelas, quanto elas também se veem na senhora, né? É uma história que se alimenta uma da outra. isso. Tem uma menininha mesmo que eu brinco com meu esposo, que olho para ela e vejo eu, porque ela sai carregando os irmãos, é um do lado, outro do outro. Aí olha assim, eu digo, meu Deus, eu fiz tanto isso. Eu ia para a escola, era um no braço e puxando o outro, para poder, e não estudava, né? Porque Exatamente. ele não deixava, era Era pequeno, pequeno. mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, tudo que eu passei me fez o que eu sou hoje. Eu sempre falo, eu vejo as crianças, às vezes eu vejo a situação da família, e eu falo para a criança, eu digo, olha, seu pai é usuário, sua mãe bebe, mas você não precisa ser usuária, você não precisa beber, você precisa estudar, focar nos seus estudos. Até porque hoje eles têm mais oportunidade, né, de estudar. Tem todo o material, eu não tinha. Eu, o lápis cabia embaixo da mão. Então, na época era muito difícil. Hoje não, eles têm tudo nas mãos. Então, eles têm mais oportunidade ainda. Só precisa saber aproveitar, né? E assim é. E nessa história toda eu já me envolvi, já fui parar até num fórum, por causa de uma criança que estava sendo abusada. E o cara chegou a ser preso. A gente tirou ela, na verdade, de um cativeiro, né? A criança, ela era obrigada a comer arroz seco, que botava lá fora, na louça. Ele obrigava ela a comer a ração do cachorro. Então ela tinha que lavar a louça, a menina tinha 8 anos, lavar a louça no sol quente. E eu comecei sabendo disso e fui assim pedindo para Deus estratégia, né, na época, de como chegar nessa criança. A criança não estudava, não saía dentro de casa. Quando saía era para ir no mercado, o rapaz cuspia no chão, o cunhado, para ela voltar, né? Dizia, olha, o cuspe não pode secar, e era aquela coisa toda. E a gente conseguiu tirar essa criança dentro desse cativeiro, né? Que a própria irmã não enxergava, chegar à justiça e conseguimos libertar essa criança dessa vida que vivia, né? E eu tive que ir lá e dizer o que eu sabia, né? Então, assim, quantas outras crianças? A gente tem casos de abusos, né? Crianças abandonadas pela mãe. Então, é bem complicado. Mas, assim, eu não tenho medo de enfrentar as situações, não tenho medo. Porque, assim, a criança ela precisa de ajuda, ela é indefesa. E se a gente não ajudar ele, o que é que vai ser no futuro, tá, gente? O nosso futuro vai ser o quê aí no Brasil?
Essas crianças vão ficar ao relento, né? Vai escolher as escolhas, fazer as escolhas erradas. Só tem a piorar, né? Exato. Mas Deus, ele é fiel, nos ajuda, nos dá graça, né? E com a Exatamente, ajuda de cada um, tiquinho, a gente chega lá, né? E eu espero ver essas crianças em faculdades. Eu espero. Teve um que a gente ajudou muito, conseguiu até uma ajuda para ele para uma faculdade, mas ele tem alguns problemas, sabe? Não conseguiu. Mas a gente torce vai. para continuar buscando ajuda para ver eles em faculdade, né? Para eles verem que realmente consegue, só é querer, né?